Oi, gente, tudo bom? Vou gravar aqui a aula. Vou gravar aqui a aula de hoje, né? O momento hoje vai ser assíncrono. Vou mostrar aqui orientações para que seja desenvolvido o trabalho que a gente tinha falado na aula passada, que é de análise do terreno, tá? Então, preparei um material melhor para a gente discutir essas orientações e que vocês pudessem tirar as dúvidas, né, com relação ao trabalho, tá? Então, eu vou aqui espelhar. Primeiramente, queria dizer uma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu atualizei o cronograma, tá? Então, o cronograma já está atualizado lá no Classroom. E vocês podem ver depois bem melhor. Então, aqui no Classroom, deixa eu ver se ele vai. Então, aqui no Classroom eu tenho o meu cronograma, primeiramente, tá? Eu coloquei cronograma de atividades atualizado, certo? Então, aqui eu vou abrir só para vocês entenderem que momento nós estamos, tá? Da disciplina. Aqui eu atualizei só o primeiro bimestre, tá? Até a entrega da primeira nota, para que a gente saiba os dias que as aulas vão ser síncronas ou assíncronas. Então, gente, a gente está aqui, ó. Dia 28, aula passada, foi o evento, né, do Sertão Maker. Dia 29, tivemos aula na quinta-feira, falamos aqui sobre sustentabilidade, né, o restinho. E aí eu disse assim, vou passar a atividade, né, próxima aula a gente vai ter atividade. Então, a gente tem aqui, no caso hoje, dia 5, tá? Então, aqui eu vou colocar as orientações para as atividades. Então, esse momento vai ser assíncrono. E amanhã também esse momento vai ser assíncrono para que vocês fiquem liberados para fazerem a atividade, tá? Então, a gente vai ter aula presencial ou remota na próxima quarta-feira, onde eu vou falar sobre análises, aspectos relativos ao projeto, né? Então, a gente aqui vai falar sobre aspectos relativos ao terreno, tá? Primeiramente. Depois a gente vai falar sobre alguns aspectos relativos a projeto arquitetônico de fato, tá bom? Então, aqui já tem, ó, inclusive, vocês verem aqui, já é a nossa sala, né? O link do Meet já tá aqui também, tá? Então, quarta e quinta vai ter aula, momento Meet aqui, tá? E aqui, aí ficou quarta e quinta, uma semana aula, uma semana para vocês fazerem atividade, uma semana aula, uma semana para fazer atividade. Mais ou menos foi assim que eu separei. Então, o semestre ele acaba aqui no dia 10 de junho, tá? Então, praticamente, a gente tem um mês para a gente fazer 3 etapas de atividade. Então, aqui a gente vai ter a etapa 1, né? Percebam aqui a etapa 1. Aqui já, a partir de 19, já é a etapa 2. Vou fazer um vídeo como esse, falando sobre o trabalho da etapa 2. E aqui, a partir do dia 22, já é a etapa 3, tá? Então, que é uma etapa maior, né? Enfim, vai envolver uma pesquisa de um projeto, tá bom? Então, já está lá no Classroom, aqui na parte de cronograma de atividades atualizado, beleza? Agora, vamos falar do trabalho, né? Orientação aqui, atividade 1, que é o estudo preliminar, tá? E aqui eu coloquei as orientações, tanto em PDF, no caso o Word, né? Quanto também um PDF de apresentação para vocês entenderem o que é que vai fazer parte, como é que eu quero que vocês apresentem essa parte do terreno, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, primeiramente. Então, esse trabalho é um estudo preliminar. Vou fechar aqui. Ai, meu Deus. Então, esse primeiro trabalho, a gente está na etapa de estudo preliminar, tá? O estudo preliminar, ele não envolve o projeto, aquele projeto que a gente fez no período passado,
né, com escalímetro, com tudo. A gente está na primeira etapa, que é a etapa de levantamento de dados, tá? Então, vai ser uma residência unifamiliar que a gente vai fazer, uma casinha pequena, tá? Isso aqui é a etapa do primeiro bimestre, tá? Então, esse trabalho, ele aborda o estudo preliminar, utilizando um terreno real e conhecido por cada um de vocês, que no caso a gente combinou na aula passada que seria o terreno da casa de vocês. Mas pode ser o terreno do vizinho, pode ser um terreno na rua que esteja vago. Enfim, nessa etapa eu quero que vocês aprendam a analisar um terreno. Então, a gente precisa ter um terreno, que pode ser o seu, né, da sua casa, que pode ser o do vizinho, que pode ser um terreno na rua, tá? Ah, professora, eu moro num sítio, né, o terreno, ele é grande, assim. Então, você considera, porque tem uma parte de área, que vai envolver área, então você considera ali os 12 por 25. 12 por 25, tá? Como se fosse o terreno ali do sítio, né? Que seja uma área maior, tá? Então, vamos lá. Ponto 2 aqui. Considerações sobre o trabalho, tá? Então, o trabalho, ele deve observar os seguintes itens. Aspectos referentes ao terreno, tá? Então, aspectos relativos à situação. Então, o que é que eu quero que vocês avaliem com relação ao terreno? Se o terreno fica próximo, quais são os pontos, equipamentos que esse terreno é próximo? Então, ele é aqui o meu terreno, aqui onde eu moro, aqui no apartamento, terreno. É perto de universidade? É perto de uma escola? É perto de creche? É perto de supermercado? Mercadinho? Açougue? Depósito? Igreja? Posto de saúde? Hospital? Clínica? Farmácia? Tá? Praça? Um clube? Um posto de gasolina? Se meus vizinhos aqui são residências, né? Ou minha rua é só residencial, tá? Então, tudo isso aí vai envolver essa questão dos equipamentos com relação à situação do seu terreno, tá? E aqui eu coloquei sim ou não para facilitar, né? Que você marca sim ou você marca que não é próximo ou não próximo, tá? Com relação às vias de acesso e às facilidades de transporte, então, seu terreno fica numa via principal, acredito que esse assunto vocês viram lá na disciplina de desenho, cidade e urbanismo, se eu não me engano. Acho que esse é o nome da disciplina, né? Então, o seu terreno é perto de uma via de acesso principal, o meu terreno fica na principal, daqui desse bairro. Fica numa via de acesso secundária, né? Fica numa via de acesso local, então quais são essas ruas, né? Então, o ideal é que você pega uma imagem do Google Maps, né? Ali da quadra, enfim, um pouco mais longe, né? E você consiga fazer esses destaques, né? De aqui passa a principal, aqui é a minha rua secundária, aqui é a minha ruazinha local, onde é o meu terreno, tá? Então, você marca aqui também. E aí, eu coloquei uma imagem aqui, ó. Tá? Então, aqui tá o terreno, né? Destacado, aqui seria uma imagem do Google Maps, né? E aqui ele colocou, Rua Barra do Pinhão. Ele só não colocou se é principal, a gente vai ver lá no exemplo que eu vou dar, como é que vocês vão fazer esses destaques, tá? Mas, enfim, é isso aqui que vocês têm que providenciar, tá? Professora, eu tô sem Google Maps, eu não consigo fazer o print. Então, você tira uma foto do Google Maps, faz um print do celular e tenta desenhar ali a mão mesmo, né? Com a régua. Aqui, ó, a quadra, aqui a rua, enfim, aqui algumas casas, alguns lotes. Precisa desenhar todos os lotes, mas que a gente entenda onde é que está o seu terreno, né? E essas ruas, é isso que você tem que identificar. Seu terreno e essas ruas aí principais, tá? Então, com relação à localização, né? Então, o endereço desse terreno, o número, a cidade, o estado, se tiver quadra, se tiver lote, melhor ainda também, tá? Com relação à área, então, quanto tem esse terreno de largura, quanto ele tem de comprimento e a área total desse terreno. Com relação à orientação, né? Quanto ao sol e aos ventos dominantes, né? Então, essa informação de vento dominante, você tem que pesquisar na internet, né? Então, como é a orientação de ventos aqui em Salgueiro? Então, segundo fonte tal, a orientação do vento diz que o vento, ele é nordeste. Aqui, por exemplo, em João Pessoa, o nosso vento, ele é sudeste, tá? Então, o vento predominante, o maior vento da maior parte do ano, ele é sudeste. Aí tem uma parte do ano, né? Porque nossa terra, ela vai girando, né? Girando, Brasil. Então, ele tem uma parte do ano que ele é nordeste.
tá? Mas predominantemente ele é sudeste. Então, essas informações vocês vão colocar no Google, né? Pai dos burros, pai dos nossos, né? Do nosso conhecimento. Vou colocar lá vento dominante na cidade de X. E aí provavelmente vai ter essas fontes aí na internet. Então, localização do norte em relação à rua principal. Então, aqui está a minha rua. Percebam que aqui é um desenho, ó. A pessoa fez à mão o desenho, aqui está o lote. Né? Isso aqui são árvores que ela botou, tá? E aí você tem a rua principal, né? E o norte aqui, ó, em relação à rua principal. Aqui ela colocou, ó, ventos dominantes. Então, vem daqui. Porque esse vento, ele deve ser provavelmente norte, sul, leste, oeste. Então, ele deve ser sul, que é o oeste, sudoeste, né? Que é o sul com oeste. Então, esse vento daqui dominante, nesse exemplo, é um vento sudoeste, tá? Então, você precisa saber de onde vem seu vento. Direcionamento da ventilação predominante, então ele colocou aqui ventos dominantes. Determinação do nascente, poente do sol, né? E aqui ele colocou que é barulho, ó, quer dizer, essa rua principal que deve ser super movimentada, deve ser uma rua principal, né? De muito trânsito, e ela colocou assim, barulho, tá? Então, percebam que vocês podem fazer à mão, né, esse desenho, tá? Aqui é o terreno, e aqui são as informações que a gente precisa desse terreno. Com relação ao relevo, né? Então, o meu terreno, ele é prioritariamente plano, né? Meu terreno, ele é um terreno em aclive, né? Ele é um terreno em declive. Então, é interessante que vocês coloquem sim ou não. Então, quando é que o terreno é plano, né? Quando ele, majoritariamente, ele está ali no mesmo nível da rua, né? Quando é que o terreno está em aclive? Quando, em relação à rua, ele está numa subida, né? Então, aqui ele vem subindo em relação à rua. E o em declive, em relação à rua, ele é uma descida, tá bom? Então, tá. Aqui, com relação à infraestrutura existente do terreno. Então, a redistribuição de energia existe? Existe redistribuição de água? Existe rede de esgotamento sanitário? Existe rede de drenagem superficial de águas pluviais? Existe rede de telefonia? A rua é pavimentada? Existe iluminação pública? Existe coleta regular de lixo? Então, vocês vão marcando aqui se esse terreno tem essa infraestrutura. Tá? Com relação a restrições e permissões de uso, vocês vão lá buscar no Código de Obras da cidade de Salgueiro, que também na disciplina anterior vocês acessaram esse documento, senão a gente faz isso na próxima aula, tá? Eu mostro como é que é, mas aí o ideal é que vocês abram o plano diretor de Salgueiro, né? E aí vocês acham onde é que está situada a zona, né? Que está o terreno de vocês, que vocês estão trabalhando. E aí coloquem aquele quadro lá aqui, para que a gente saiba quais são os usos que a gente vai poder trabalhar nesse terreno de vocês. Tá? Aqui eu coloquei o cronograma, né? As atividades todas. Essa aqui é a etapa 1, tá? Tem mais 2 etapas ainda. Então, ela vai do dia 5 até o dia 9. E aqui eu tenho todas as etapas já. Então, aqui a gente tá nessa etapa aqui, ó. Etapa 1. Vai até o dia 19. Né? Aí depois a gente vai para a etapa 2, que vai até o dia 26. E a etapa 3, do dia 26 ao dia 6. Né? E a gente vai ter a apresentação final e entrega desse trabalho 1 no dia 9. Tá? Essa apresentação e essa entrega vai ser, a gente vai vir para a aula e vai falar sobre o trabalho, tá? Ninguém vai apresentar e tal. Mas eu quero que vocês entreguem esse trabalho no formato de A4 ou numa apresentação PowerPoint, tá? Eu quero que vocês mandem, vão colocar lá no Class, né? Esse PowerPoint ou esse trabalho em formato de Word, tá? Mas a gente vai se reunir aqui para essa apresentação final, entrega, para que cada um comente do seu trabalho. Tá bom? Bom, é isso. E aí eu vou mostrar agora como eu fiz aqui um PowerPoint para ajudá-los também. Só um negocinho aqui. Então, aqui está a primeira etapa, análise de terreno. Então, situação, né? Então, o que aqui a situação vai ressaltar, né? O terreno e suas principais
principais vias de acesso. Também foram adicionados alguns pontos de localização próximos ao lote, como rodoviária. Nesse caso aqui, né, tinha uma rodoviária, tinha a prefeitura, tinha uma praça e tinha a biblioteca municipal. Então tá aqui, gente, ó, percebam que aqui são as fotos, né? Aqui é tudo em letra manuscrita, né? A pessoa colocou as fotos aqui. Então isso pode ser no caderno, né? Vocês podem pegar uma folha, né? Colocar lá as fotos, ou pode ser no PowerPoint, né? Enfim, pode ser os desenhos que vocês vão fazer, né? Então aqui ela colocou, ó, o terreno, uma foto do Google Maps, né? Então aqui botou malha urbana regular. Então mostrando que aqui eu tenho toda uma malha de ruas, né? De forma regular. Aqui, ó, o que está em azul é a via de trânsito rápido. O que está aqui é uma via, né, secundária. O que está aqui é uma via, aqui aí amarelinho, ou aqui já é uma via local, tá? Então destacou, né? Aqui está o terreno, ó. Se você perceber, perto disso aqui o terreno, ó. Esse vermelhinho aqui na esquina é o terreno, ó. Terreno, tá? Então, o terreno, ele tá próximo daqui, ó. Daqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, mas o terreno, ele tá aqui, ó. Ele é nessa esquina aqui, nesse cruzamento desse com essa rua aqui verde. Então, o terreninho tá por aqui, tá? Então, ela colocou aqui, o lote está localizado no bairro tal, né? No encontro das vias fulaninha com cicraninha, em uma posição bastante privilegiada. Por que a posição é privilegiada? Porque aqui eu acho que a posição é privilegiada? Não, porque ela é próxima aos principais pontos da cidade, como, por exemplo, a rodoviária, a prefeitura, não sei o que lá, né? Então, ela coloca aqui um ponto privilegiado. Enfim. Aqui são algumas fotos, ó, desses equipamentos. Então, aqui é o ginásio, a rodoviária, aqui é a prefeitura, né? Aqui é uma escola, aqui é a praça. Então, ela coloca aqui essas fotos desses pontos, tá? Então, aqui eu tenho os vizinhos, tá? A vizinhança. Então, analisa a natureza de cada construção vizinha, identificando que se trata de uma residência, um comércio ou escritório. Então, aqui ela tirou foto dos vizinhos e colocou na rua tal. Pode-se notar uma maior predominância das casas integradas com algum tipo de comércio ou serviço. Devido a esse dado, há uma prevalecência por construções de 2 pavimentos, o que permite isolar a área familiar da área de trabalho. Nota-se também que a grande maioria não possui recursos frontais, nem não tem recuo, tendo como consequência a falta de privacidade. Ora, se eu não tenho um afastamento, né, eu sou colada com meu vizinho, então realmente existe um pouco de perda de privacidade. As edificações da outra rua, porque essa rua, vocês têm que perceber que esse terreno ele fica num cruzamento, fica na esquina. Então, a frente dele é para uma rua e a outra frente é para outra rua. Então, por isso que aqui ela analisou a questão das 2 ruas. Então, as edificações da rua tal, né, possuem, sua maioria, traços de construção de um mesmo período, aproximadamente dos anos de tanto a tanto, porque aqui era uma área histórica, então ela colocou isso, tá bom? As casas não possuem recursos frontais, igualmente a rua tal, a gente analisou, tá? Então, isso aqui é para analisar os equipamentos dos vizinhos. Então, o meu vizinho é um comércio ou é uma residência? Meu vizinho aqui do lado é um comércio ou uma residência? A rua, que é esse terreno, a minha rua, ela é mais de residência, ela é mais comercial, tá? Essa parte vocês vão fazer. Com relação à localização, então ela é feita a partir da visita ao local, né? Por isso que cada um está fazendo do seu terreno, porque não tem como eu levá-lo se eu visitar um terreno, né? Por isso que a gente está adaptando aqui essa realidade. Então, faz-se o levantamento urbanístico, né? Como a marcação do terreno com relação às medidas, hierarquia das ruas, orientação solar, entorno, contexto e vizinhos. Isso aqui já teve, né, no outro.
E também dos equipamentos urbanos, como postes de luz, saída de esgoto, placa, telefone público, árvores, entre outros. Então, aqui, ó, já é a mão, já é um zoom naquele terreno. Então, perceba aqui, tem uma rua, né, a outra rua e o terreno está aqui na esquina, ó, tá? Então, ela colocou algumas árvores, porque aqui fica a praça, né? Aqui ela coloca, ó, ponto 1 é não sei o quê, ponto 2 é a placa de sinalização, ponto 3, placa de o nome da rua, ponto 5, telefone público, tá aqui, ó. Esses pontinhos aqui, ó, tá? É o que tem aqui na rua. Colocou o sol nascendo aqui, ó. Sol nascendo, aí vai, morre aqui o sol. Né? Colocou o norte aqui também, ó, tá? Colocou algumas medidas da rua, enfim. Fez um desenho que ficou compreensível, onde o terreno se localiza ali naquele espaço, né? O norte. A orientação solar, faltou aqui nesse caso o vento, né? Você poderia colocar já aqui os ventos dominantes também, tá bom? Aí aqui eu coloquei orientação quanto ao sol e aos ventos dominantes. Então aqui eu coloquei, né, o terreno também, o norte do terreno, o nome da rua, aqui ó, essas setinhas aqui, o vento dominante desse terreno. E aqui o sol, né? Então provavelmente o sol nasce aqui e se põe aqui, tá? Então, localização do norte em relação ao principal do norte. Direcionamento da ventilação predominante, tá aqui a ventilação. Determinação do nascente do poente do sol, né? Então, aqui tá o meu caminho do sol. Certo, gente? Então, são aí 3, 3, né? Porque essas informações que tem aqui, você pode já colocar aqui. E também não precisa ser esses detalhes aqui do outro lado da rua, né? Você cortou aqui o terreno, tá ótimo também, né? Portanto que pega aqui uma rua e a outra, tá tranquilo. Tá bom? Eu estou à disposição para dúvidas, que eu botei aspectos relativos ao terreno, então a situação e localização, área, topografia e infraestrutura existente. É o que a gente vai avaliar nessa etapa 1. A etapa 2 é logo em seguida, que vai ser a questão dos aspectos relativos ao projeto. Eu vou dar aula sobre isso na próxima. E a gente já deixa a outra semana para que vocês façam essa outra parte do trabalho. Tá bom? É isso, estou à disposição no celular. Quem quiser marcar horário comigo também pode marcar para a gente tirar dúvidas, certo? Eu posso segunda e terça, o dia todo. Então, eu estou à disposição. Se quiserem marcar, quiserem mostrar o que já tem, para tentar organizar, né, numa folha de A4, ou no caderno, ou no PowerPoint, eu também vou estar à disposição. Lembrando que não existe receita, né? A professora quer que faça no PowerPoint. Vocês são seres criativos, eu coloquei as informações que eu quero, né? Tipo assim, vocês são os arquitetos desse escritório, eu sou a cliente desse escritório e eu quero fazer determinada construção nesse terreno, que no caso é o terreno que vocês têm conhecimento maior, que é o terreno de vocês, que vocês moram, enfim. Ou uma tia, ou uma avó, ou vizinho, ou outro terreno vazio na rua, tá? Então a gente vai fazer essa análise do terreno, que é o pontapé inicial de qualquer projeto, é essa visita ao terreno. Tá certo? Então é isso, grata. E aí acompanhe sempre o que tem no cronograma. E eu fico colocando também no mural as novidades, né? Enfim. Certo, gente? Até mais. Obrigada.